pelo técnico Dorival Júnior. A ideia do Grêmio, Gamba, é trazer o jogador por empréstimo até o meio da próxima temporada, empréstimo de 1 ano, e que o jogador consiga ter uma recuperação no tricolor. O técnico Mano Menezes, que vem pedindo reforços, principalmente no setor do meio-campo. Muito bem, Alex Santana, falamos ontem aqui, né, brevemente sobre o interesse do Grêmio nesse jogador. Pedrinho, te agrada? Isso aqui que me lembra essa contratação do Alex Santana aí. Aí vem. A contratação do Duqueiroz. Tava falando com o João Bop. João Bop também tem essa mesma ideia. É igualzinho, cara. João Bop é o diretor João do Bop é o diretor. Chefe. Só pra entender por que é parecido com o Duqueiroz, não entendi. Cara, Superestimado. superestimado, um jogador Na verdade, no superestimado. Corinthians não, porque ele tá na reserva, né? Pois é, tem mais esse detalhe, Então, mas entendeu? por que esse Então, assim, não- o Grêmio tá se profissionalizando em contratar jogadores que não são mais queridos Refugo. nos outros clubes. Refugo. Exatamente. Pavon, Edenilson, agora Gemerson. mais um exemplo aí, o Gemerson, agora o Alex Santana. Então, assim, ó, vem cá, o Grêmio tá precisando contratar para se salvar, para os 45 pontos. E aí vai contratar um jogador que não está sendo mais utilizado no outro clube. Cara, Eu vou tem te dar um tem alento. coisas que eu não consigo entender. Eu vou te dar um alento. Traz o alento. E vou dar um alento para a torcida do Grêmio. Esquece a legenda e foca em Moá. Aí vem. Gente, vamos lá. Vocês viram que eu usei um argumento, né, para o torcedor colorado não ficar preocupado com o Wesley, porque o Inter tem que contratar melhores com o Wesley. Por quê? Porque os objetivos do Inter são X, né? O Inter quer ganhar a Libertadores da América. Então ele tem que se qualificar muito. O Grêmio, eu vou dizer para vocês agora, o Grêmio, presta atenção, Pedrinho, e você, torcedor do Grêmio, o Grêmio precisa melhorar 5%. Por quê? Porque isso será o suficiente para atingir o seu objetivo. Qual é o objetivo do Grêmio? 45 pontos. Não se percam na ilusão. Pelo amor, foco. Foco. Mas não precisa Então, trazer assim, um ó, reserva, né? para aumentar 5%, que eu julgo ser o suficiente para tranquilizar e conquistar os 45%, o Alex Santana até pode ser, entendeu? Sabe, porque não vai mudar muito o status do time do Grêmio. É óbvio que não, né? Mas ainda assim é o suficiente, um pouquinho, o Grêmio está no ralo, né? O Grêmio está ali no limbo, né? Um pouquinho só já é suficiente para 45 minutos. Então, as expectativas dos reforços, 45 pontos, as expectativas dos reforços tem que ser bem mais amena, cara. Mas Ribeiro, tu não precisa despender uma grana mas- para trazer um jogador que está na Não, reserva. mas não quer pode ver? gastar uma Não, grana. Deixa empréstimo. eu só, Não, eu sei que é por empréstimo, mas assim, ó, deixa eu entender. O Mano pediu? Sim. É um Provavelmente, pedido do Mano né? Menezes, esse jogador? Tá, Provavelmente. mas só deixa eu mas concluir com todo na linha do que o respeito, Ribeiro né? trouxe ali para didatizar um pouco os teus 5, né? Tu falou? 5%. 5%, tá? O Grêmio hoje tem 15 pontos, Tá. correto? Faltam 27 rodadas. Tá. São 81 pontos. Tem que fazer 30 de 81. Tá bom. Quando é que tá de percentual? 30 de 81. Menos de 50%, 40 e poucos. Então tá tranquilo. Com um pouquinho. O Grêmio se tornou... Menos 50%. Olha, claro. alia 38%, ao período. mais Imagina. Olha só, De você aproveitamento. junta o período de treinamento. É nada. Tá? Que é o que o Mano sempre está dizendo para cobrá-lo depois desse período, tá? Treinar. O Grêmio vai treinar, vai adquirir um padrão de jogo, um sistema defensivo, é verdade. Vai agregar 2 ou 3 reforços a menos, não esperem grande coisa. É o suficiente. É isso aí. Por quê? Porque a regra do Grêmio é isso aí. baixa, o objetivo é só 45 Tá certo, pontos, Ribeiro? beleza? Tá. Mas Olha só. E o que vê é lucro. E o mas- que vê é mas- lucro. mas- mas- Mas tem que fazer questão- 30, tem que fazer 30 de 81 que vê é lucro. Tudo bem, cara, vocês estão vendo o número frio em cima do pragmatismo, tá? Mas assim, ô Pedro, vamos lá. Tu tá falando da questão de trazer um jogador reserva de um clube brasileiro, por exemplo, tá? Cara, pelo menos tu ainda tá trazendo um reserva do Corinthians, né? Se tu tivesse trazendo um reserva do Mirassol, do CRB, sabe, sei lá, do Caximbinhas, seria diferente. Eu acho o seguinte, eu acho que o torcedor, tanto do Inter quanto do Grêmio, ele tem que entender que ele não vai conseguir tirar um jogador titular de qualquer time brasileiro. E principalmente se o cara é titular, ele deve ser destaque. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o Eric Pulga. Porque tem um cara que tá Tu tira pipocando aí. o Eric Pulga? Não tira. Tem um cara que tá pipocando aí. Vem de lesão, o Palmeiras não quer usar. Bruno Rodrigues.
O Grêmio Ok, não precisa mas desse aí cara. também está em baixa. Mas aí também está Tem em uma posição baixa. que o Grêmio não mais precisa. qualidade. A questão, mas não é uma. Cara, eu penso o seguinte. É que tá? o mínimo de qualidade Tá, nós vamos ficar na. Tá, mas deixa eu te perguntar. Eu- Tu acha ele ruim, o Alex Santana? Eu não acho ele um jogador que o Grêmio precise para agora, por exemplo. Como assim? Eu não acho que ele é um jogador que é uma contratação que o Grêmio necessite Mas onde, exatamente onde, agora. ele, Tá, mas joga, por quê? onde ele jogaria hoje? Cara, eu percebo assim, ó, falando bem sincero, assim, ó, como torcedor, assim, como cara que tá vendo ali o mínimo dos mínimos, assim. Eu não posso acreditar que os caras que estão lá no Grêmio hoje, eles não consigam fazer um levantamento de outros atletas. Pode até pegar no interior de São Paulo, inclusive. Pode até, tu citou aí, segunda divisão e tal. No interior de São Paulo, daqui a pouco tem jogadores melhores até. Entendeu? Eu não tenho esse conhecimento de mercado. Por isso que eu estou tentando confiar nos caras que têm conhecimento de mercado no Grêmio para fazer esse tipo de análise. Entendeu? Não, Eu sei mas que. tudo bem, mas a questão é onde tu acha que ele jogaria hoje? Tu acha que ele seria Não, reserva cara, ou ele seria titular? eu não No sei. lugar de quem? Por exemplo, o Dodi foi uma contratação que surpreendeu, que ele foi tomando espaço dentro daquilo que o Grêmio tem de médio, assim. Então o Dodi se sobressai um pouco mais, assim. Cara, Alexandre, na boa, velho, esse jogador, ele não sei se seria titular no Grêmio, cara. Eu não sei se ele jogaria como titular do Grêmio. Cara, Alex é Santana. assim, ó. O Alex Santana. Ele não sei se ele desempenharia para titular do Grêmio, tu entende? Por isso que eu falei do Duqueiroz. O Duqueiroz veio com uma expectativa alta e foi Cara, ficando. eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao Duqueiroz e vou te falar, acho que a torcida também não tem muita expectativa em relação ao Alex Santana. O Alex Santana é um O jogador Duqueiroz que... veio com cartazão, né, Bruno? Ah, cara, não lembro disso, Ah, sinceramente. o torcedor, eu me lembro assim. Pô, Enfim, mas eu acho assim, ó, o Alex Santana, ele começou a carreira como um meia, né? Então ele é um cara que tem uma boa relação com a bola. Ele desceu para jogar numa segunda linha, né, como um camisa 8, e é por isso que o Grêmio está contratando, pela ausência do camisa 8. O Grêmio tem vários volantes e nenhum é esse cara que tem boa relação, que infiltra, chega na frente, que finaliza de fora da área, e ele tem isso em característica. Então o que eu estou trazendo aqui são características do Alex Santana. Em relação à qualidade, eu confesso, eu vou ficar devendo, eu não vi tantos jogos dele, nos jogos que vi, não vi ele dar na bola, não vi ele pisar na bola, eu vi ele um jogador razoável, mas não foram tantos jogos. Então eu não vou aqui dar uma opinião definitiva, dizer que é uma contratação ruim, porque eu não quero depois pedir desculpas. E também não vou aqui dizer que é uma contratação boa, porque eu não tenho certeza. Mas que craque ele não é, tu sabe disso, né? Mas eu não estou esperando nenhum craque. E por isso que eu acho que tu tá certo quando tu diz que o Grêmio precisa de pouco. E talvez o Grêmio nem precise de craque. Aí é que tá. O Grêmio não precisa de um craque. vai conseguir trazer. Reserva por reserva, um dia o Maicon veio da reserva vaiado pela torcida do São Paulo e se tornou o que se tornou. Então eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, caso seja de fato contratado. É um jogador que está vindo por empréstimo, o Grêmio não está despendendo grana alta para contratar ele. Eu acho que ele acrescenta, pelo menos pela característica ele acrescenta. Porque da característica dele não tem ninguém. Tá pra então, grupo? pelo menos nesse ponto... Não, eu acho que pela característica ele chega e joga. Chega e é titular. Se ele for minimamente bom ou razoável, ele chega e joga. Porque não tem outro da característica. É só tu Então, eu pensar acho que, jogaria. é só tu pensar que o treinador tá colocando o Edenilson ali, cara, porque não tem alternativa. E o Edenilson. E eu não tô Dodge, falando Alex mal Santana já tá bom. do Edenilson. Mas Vilha Sante e Alex E eu Santana. não tô falando você mal tem que ser do vendido. Edenilson, eu tô falando no sentido assim, Sim, o Edenilson da ele pouca. jamais, ele não é mais 8, ele já é um tá- terceiro tu tá homem de falando meio. tu tá falando das poucas então, opções. Então, se tá botando o Edenilson pra trás, tu já vê a dificuldade que o Grêmio tem em cima do seu elenco. Então eu concordo contigo. Eu acho que ele chega hoje, ele farda. Não, Ele é titular do lado do Vila também Sante, acho, ó. inclusive. Ele é Dodge- Vilha Sante. eu não Não, é tenho Vilha essa Sante, Dodge- Ribeiro. eu não tenho essa enlouquece certeza, viu? torcedor, Ribeiro. Ô, Eu não tenho essa Desculpa, certeza que ele cara. chega. Não, mas não fala. vai vender. O Grêmio não vai talvez vai vender. buscar um espaço e tal, mas eu acho que ele busca um espaço com muita rapidez. Tá, não, mas eu não tenho essa certeza que ele chega, coloca a camisa e joga. Eu não tenho essa certeza. Cara, eu não sei, mas ele é um cara que tem uma característica que o Grêmio não tem. Ele é um camisa 8 que não existe no elenco do Grêmio. É que- E o Mano tá pedindo esse jogador. E é muito óbvio, a gente fala desde o início do ano aqui que o Grêmio não tem camisa E 8. esse ponto que tu trouxe, o fato de ele ter a característica de jogador como um articulador, né, como um meia, também é uma vantagem para ele, né? Por exemplo, já que é o grande debate ali do Bruno e do Ribeiro é sempre Vila Sante ou o Dodge, né? Tu pode, com a qualidade que ele tem como meia, ser um jogador de saída e o Vila Sante aí pode ficar, ele não precisa mais Aí o sair. Vila Sante não joga. Não Porque o joga, Vila Sante jogou é assim. boxe to boxe, Não, jogou cara. assim com o Roger, ele foi o líder de desarmes 2 anos seguidos. Ele joga. Pode lembrar aí que ele joga, é bem tranquilo. Jogou, tô dando um exemplo, não é nem da minha cabeça isso. Fez. O Bruno Rodrigues não pode fazer o meio espaço?
Cara, por que tu insiste tanto nesse jogador, Ribeiro? Porque ele está aí. Mas ele é à fraco, disposição, Ribeiro. cara. Mas eu não preciso. O Palmeiras comprou Vai, eu não com uma acho ele fortuna. fraco. Ele é ponta. Não é ponta. Não, Cara, não, ele é um não, ponta tá. falso 9, Eu não Ribeiro. acho ele Não fraco. é muito menos do que. É muito além de meio espaço. Ele é um ponta falso 9. Ele não é o ponta driblador rápido. Não Ele é aquele falso 9 que sabe jogar pelo lado. Ele é um segundo atacante, eu diria. E não meia ponta. Ele é mais segundo atacante. Desiste desse cara, Ribeiro. Muito bem, vamos lá. Vamos falar